Então, pastor Josias, a gente estava conversando, o senhor falou que já teve outros cargos na igreja, o senhor é muito ativo desde cedo na igreja. Conta pra gente essa trajetória antes de chegar a ser pastor de uma igreja. Sim. Quando eu nasci, o meu pai já pastoreava, né? Então eu cresci nesse ambiente. A minha mãe, ela tocava violão na igreja, cantava. E ali eu comecei a ter esse envolvimento, né? Mas você sentia assim, que eles te incentivavam ou te obrigavam a ir pra igreja? Então, a gente sabe dos problemas que tem às vezes a pessoa que é filho de pastor, que nasce dentro da igreja, né? Os pais, sim, pode ter aquele desejo, vontade, meu filho poderia tornar um obreiro, até um pastor dentro da igreja. Como é que foi na sua família isso? Como é que eles viam essa questão? Eles deixavam aberto pra você? Como é que era? Sim, eles sempre incentivaram. Sim. Eu sempre fui incentivado. Então tinha como você sair e fugir disso. Onde você virava tinha uma Bíblia. não tinha como sair. A única obrigação, uma vez que eles fizeram, foi ter que acordar muito cedo para ir pra escola bíblica, que eu não queria. Mas foi um caso à parte. Brincadeira. Mas assim, eu sempre fui incentivado por eles e cresci nesse meio. Então assim, minha irmã cantava na igreja, meu irmão também e tal. E aí com o tempo passando, eu comecei a tocar na igreja, assim. Foi uma luta também, inclusive. Por quê? Muita barreira pra tocar. Dentro da igreja, fora da igreja? Dentro, mais dentro, assim. Ou era porque... Isso você tinha quantos anos? Eu acho que eu tava com uns 13, 12 para 13 anos, assim, bem novo. E aquela questão de adolescente na escola, de ver os outros adolescentes, como é que você lidava com a situação? Até que nesse ponto eu não sofri muito, não. Nessa época, não. Eu já tava bem decidido desde novo, então assim, não afetou tanto nessa época. Mas mais o pessoal da igreja mesmo, assim, que os tocadores, assim, eles eram os tocadores. Tinha ciúmes, sempre tem aquela, né? Mas eu não me importei com isso, não, eu continuei e tal. E aí, assim, quando jovem, aí eu comecei a cuidar, eu já fui líder de jovens, já fui líder de música na igreja também e tudo. E aí, professor da escola dominical. Fui professor de escola bíblica dominical também um tempo. Foi um tempo muito bom, inclusive, eu aprendi muito, porque, assim, não sei se você sabe, mas você aprende mais ensinando. Ensinando, porque você tem que preparar as aulas. Exatamente, é algo assim incrível, foi um tempo muito, muito proveitoso. Você tira todas as dúvidas primeiro. Exatamente. E ainda vai ter dúvida. Te força a dar um passo à frente. E um passo à frente. E aí depois disso, foi onde eu entrei no seminário. Aí eu me tornei um evangelista na igreja. Isso, como é que foi essa consagração de evangelista? O que mudou na sua vida quando você foi consagrado evangelista? Não mudou nada não. Por quê? Porque assim, olha, eu tenho um pensamento comigo do seguinte: antes de você ter um título, você precisa ser. Você já exercia, você já fazia. Exatamente. Então assim, a Marcela é uma médica. Você vai se tornando uma médica desde que você começa a entender o que você quer realmente e tal. Então foi assim que aconteceu. Quando aconteceu a consagração e tudo, a ordenação e tal, eu já exercia um cargo, já fazia coisas a respeito. Então assim, foi algo meio que seguindo o fluxo natural mesmo, né? Como um rio segue sentido mar. E foi assim, até chegar ao ponto onde eu comecei a trabalhar junto com meu pai, assim, como linha de frente, assim, na igreja. E aí eu fui ordenado. Mais o peso, a responsabilidade. Exato, já estava mais maduro também, né? As ideias já estavam bem mais encaixadas. A questão da vocação já estava muito bem definida. E isso é importante, né? Sim. Não foi algo, assim, aventureiro, né? Você não se lançou de uma vez. Não, você passou etapas. pelas fases. Sim. Biblicamente, a nossa vida ela é desenvolvida por etapas, né? Sim. Você começa, a gente pegando as festas bíblicas, né, que a gente tem estudado inclusive, você começa em Páscoa, que é uma entrada no reino, até você chegar em uma última festa, que é a festa de tabernáculo, que realmente você entende que você foi chamado para aquilo e você dá a sua vida por aquilo.
enfim, é um processo, é uma trajetória que você precisa entender e caminhar. É o que Paulo escreve, ele diz assim, olha, você precisa correr a carreira que te foi proposta, né? Então existe uma carreira. Nessas etapas aí, pastor Josias, é interessante a gente estar falando também para as pessoas que estão nos vendo, que não, tipo, às vezes a pessoa acha que é por tempo, por idade, não é a idade da pessoa, porque o apóstolo Paulo também ele falou, pelo tempo que vocês têm, já era para vocês serem mestres, doutores, sim, né? sim. Então assim, depende muito também do interesse da pessoa, né? Claro, a vontade dela correr aquela corrida. Exatamente. De quanto você gasta tempo naquilo, dedicação. Tem tudo a ver, dedicação, né? Se a gente for pegar histórias assim dentro da Bíblia, nós vamos ver que Deus chamou muitos jovens, né? A gente vai ver Davi muito jovem, a gente vai ver o próprio rei Josias muito jovem, a gente vai ver Estevão muito jovem, o próprio Jesus era um jovem, então assim, não é questão da idade, mas de você ser um neófito ou não no sentido de entendimento bíblico. Né? Existem pessoas aí que têm lá seus 50, 60 anos, mas tem uma mentalidade bíblica de um garoto de 7, de 8, né? Sim. Conhecem a Jesus, mas não conhecem o Cristo revelado, como foi falado no domingo de manhã. Então, é nesse sentido. Conhece, né? Só o que a religião apresentou para elas. Apresentou uma figura, isso, e não se aprofunda naquilo. Exatamente, é nesse sentido, né? É o tempo que você coloca disponível naquela verdade que você então, tem. Tem que ter disposição, tem que querer. Sim. Tem que ter eu acho que tem que ter um desejo que vem de dentro da pessoa, né? A vocação. Isso, a vocação, exatamente. Aí, daí. A pessoa sente, eu não... É a mesma coisa a pessoa falar, eu não me vejo fazendo outra coisa, eu não me vejo em outro ramo, em outro meio. Exato. E aí a questão da vocação, Marcela, é assim, ó. Como saber se eu sou vocacionado para algo? Como? Através daquela, por exemplo, olha, a minha vocação, por causa da minha vocação, eu não meço esforços para acordar de madrugada, eu não meço esforços para deixar de fazer algo, de comprar algo. Enfim, você deposita todas as suas forças naquilo. Por quê? Porque aquilo é a sua vocação, percebe? E aí, você nasceu para isso. Exatamente. Então, a partir desse direcionamento, é aqui que eu vou. Tudo que está ao seu redor, tudo que você faz, tudo que é agregado a você, gira em torno da sua vocação, né? Isso é muito interessante, pastor Josias. O que mais te ajudou a permanecer na caminhada? Jesus. Sempre. Assim, ó, no momento que você deixa de ouvir a Jesus, Marcela, você perde totalmente o seu foco. Falando na questão de ser norteado, né? Sim. Então, o que motiva? A palavra dele, ela precisa estar viva dentro de nós o tempo todo. No momento que você deixa de ouvir essa voz, você começa a dar ouvido a outras vozes e aí você se perde. Né? Então, tem muitas pessoas, inclusive, que estão perdidas dentro da igreja. Não sabem para onde vai, né? E tudo, estão desnorteadas, desbaratinadas, então precisam ser recentralizadas em Cristo, né? E isso só vem através de uma palavra que é cristocêntrica. Então é algo que nós precisamos estar sempre pensando também, tudo em torno dele, porque a partir do momento que eu olho para ele, eu deixo de olhar para as outras coisas, então isso eu permaneço, né? A questão é permanecer naquilo que você foi ensinado. Paulo escreve sobre isso também. E é o maior desafio, né? Que a pessoa ela chega toda entusiasmada, ela chega assim com muita vontade de ficar e às vezes ela encontra dificuldade e ela acaba cedendo, ela acaba não continuando a caminhada dela. Sim, né? Sim. Paulo escreve numa de suas cartas, ele diz assim, olha, eu me alegro nas tribulações porque ela me traz, ela gera em mim uma esperança, uma sabedoria, né? Uma experiência, né? Isso. Então a partir dessa experiência que é gerada, eu permaneço nela, né? Então o que precisa acontecer é a pessoa verdadeiramente ter um encontro real com Jesus. Muda tudo. Se você tem esse encontro, nunca mais a sua vida é a mesma. Né? Você não é o mais o mesmo, né? Nunca mais. Vamos lá, pastor Josias, como é que o senhor se vê daqui 10 anos? Velho. Ele é ótimo, gente. Como é que você vê sua vida daqui 10 anos? Eu me vejo da mesma forma, só que porém melhorado. Vou usar essa expressão. Porque eu me vejo continuando naquilo que Deus me propôs, sabe, Marcela? Eu não penso em outra coisa a não ser cumprir
o que Deus me deu para ser cumprido, né? Então eu não projeto muito assim para frente, o projeto para o próximo ano, vou usar essa expressão, porque assim, eu já sei o que Deus já me deu, então tudo que eu faço, igual nós falamos agora há pouco, tudo que eu faço gira em torno desse chamado, né? Então se eu tenho um chamado, quer dizer, se existe um chamado de Deus para mim, né? A minha vida, ela gira em torno disso, então eu só me vejo, eu só consigo me ver dando continuidade, sabe? Sabe a coisa de você dizer assim, eu só existo se for para esse propósito. Exatamente, Então toda vez que eu penso assim em futuro, eu me vejo dando continuidade naquilo que Jesus me deu. Assim, eu, minha casa, obviamente, todos nós, trilhando esse caminho, sabe? Eu me vejo ainda cuidando de pessoas, ainda pastoreando, eu me vejo dessa forma. O chamado é maior do que a própria vida, né, pastor? Exatamente. Essa aí é profundíssima, essa frase, eu tenho ela com muita verdade, sabe? Muita verdade. Eu tava no retiro, sim, voltando um pouquinho atrás aqui, em uma das ministrações, a minha esposa, ela saiu de onde ela estava, ela veio correndo assim, me abraçou. Isso me marcou muito, inclusive, também. Gente, é interessante que a esposa dele, a Virinha, para que todos conhecem, ela te ajuda muito, né? Te auxilia. Muito, e a gente vai falar desse papel da esposa também. Sim, sim. E aí, em uma dessas ministrações, ela veio ao meu encontro, estava ministrando na época, assim, na hora com o violão e tal. Eu tive até que parar, né? E ela me abraçou e ela disse uma frase, ela falou assim, olha, eu te amo, mas não mais do que a Jesus. Aquilo pra mim foi tudo. Eu falei, uau, ela entendeu que o nosso chamado tem muito mais a ver, a nossa vocação, melhor dizendo, tem muito mais a ver com ele do que com nós, sabe? E isso é muito, muito importante, sabe? Que a família está sendo direcionada por Jesus, assim, e da forma correta. Eu fico muito honrado, sabe, em ter uma esposa e filhos que estão... E ver Jesus se manifestando na vida deles, né? Caminhada, isso é muito importante. E você é daquelas pessoas, pastor Josias, que acredita que Deus não une pessoas, mas ele une propósitos? Sim. Como é que foi a questão, tipo, de você explicar para sua esposa, você é pastor? Bom, essa frase aí do Deus não une pessoas, ele une propósito, ela é um marco na nossa vida. Sim. Pra ela foi um baque muito grande, eu acho que foi maior que o que aconteceu comigo, assim, no dia que nós conversamos a respeito. Mas assim, ó, quando nós estávamos noivos... Vocês já conversavam sobre isso? Não exclusivamente sobre isso, mas assim, algo que Deus já havia planejado tudo. Sim. E nós simplesmente cumprimos ali um roteiro dado por Deus, né? Mas no nosso noivado ela disse algo e realmente até hoje é cumprido. Ela diz assim, olha, aonde você for, eu irei. Eu achei isso muito interessante. E por mais que ela teve que abrir mão de muitas coisas e tudo, sim, assim, tava abrindo mão de algo que ela queria muito e tal, enfim, ela optou em estar comigo. Seguir ali junto com você. Exatamente. E hoje, assim, olha, nós crescemos juntos, né? Ela tem desempenhado um papel importantíssimo, inclusive, no meu ministério junto comigo. Isso é interessante, né, gente? A gente tem visto isso na igreja, né? Cada dia ali a igreja, existe pastor, mas tem a esposa do pastor ali auxiliando as mulheres da igreja, sim, auxiliando os grupos da igreja, os jovens. Acho que todo mundo da igreja procura a esposa do pastor. Às vezes as pessoas têm receio de chegar no pastor, vão na mulher do pastor, gente. Ela é mais despojada. Mas é assim que acaba acontecendo, né? Exatamente. As pessoas procuram, mandam um recado através dela. Nós somos muito abertos, né, nesse sentido. E ela tem uma forma muito carinhosa, assim, de chegar, né, de conversar, enfim. Então as pessoas às vezes têm até um pouco mais de liberdade para conversar com ela, assim. Mas enfim, faz parte, né? É aquela questão de ser auxiliar mesmo. Cumpre o papel de uma esposa bíblica. E isso é muito importante. E qual que é a dica que o Senhor dá para um jovem que está agora nos assistindo, está vendo esse vídeo, e ele tem um desejo também de se tornar um pastor como o Senhor se tornou hoje? Bom, primeiro, ouça o Espírito Santo de Deus. Ouça o que o Espírito diz. Se o Espírito de Deus colocou em seu coração que você foi vocacionado para pastorear, a Bíblia fala que aquele que almeja, né, esse ministério, grande coisa almeja, isso é muito importante.
Mas é uma responsabilidade enorme, é um peso muito grande. Não é todo mundo que suporta, que aguenta, né? Assim, a responsabilidade. Sim, Jesus disse assim, olha, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Ele não quis dizer nesse texto que as pessoas não estão salvas. Não é nesse sentido, mas todos estão salvos nesse contexto. Sim. Estão salvos, mas porém, desses salvos ele escolhe alguns para ajudar, para fazer, enfim. Pra ficar na frente da isso, igreja. Essa é a vocação, né? Então, assim, segurar as pontas ali mesmo. Exatamente. Então, você que almeja esse ministério, grande coisa você almeja, como a própria Bíblia diz, continue orando, se consagrando, se santificando, não abra mão da presença, busque sempre conhecimento, leia livros, leia a Bíblia, ore, jejue, cante. Case com uma pessoa que tem a mesma visão que você. Seja ativo, exatamente, né? Que vai te ajudar, né, pastor? Procure uma esposa que te auxilie e que seja uma mulher de Deus, senão não vai dar certo também. Isso, que é em todos os sentidos, né? Porque é uma barra muito grande na igreja, na criação dos filhos, e aí vem todo o contexto, né, de acusações. Sim. É uma sobrecarga, né? Precisa ser forte, porque vem alguns problemas que precisam ser resolvidos e às vezes... coisas que ninguém vai ficar sabendo, né? Isso, você tem que se reservar ao máximo, né? Reservar o outro também, que às vezes confidencia tanta coisa. Exatamente, é algo muito sério, muito sério e precisa estar preparado para aquilo, não é de qualquer jeito, né? A obra de Deus ela é muito séria. Verdade, gente. E exige de nós esse preparo. Do contrário, não funciona, não dá certo. Então a dica é essa, se preparar, consagrar. Se preparar, exatamente, o tempo todo. E no mais Deus vai acrescentando. Se deixar ser usado por Deus. Exato. Gente, essa foi a nossa entrevista com o pastor Josias. Quero te agradecer, pastor Josias. Eu que agradeço. Por ter nos atendido. Eu tenho certeza que aonde chegar esse vídeo, essa palavra, pessoas vão entender esse chamado de pastor, que eu acho muito bonito. Não são todas as pessoas que dizem sim, né? É verdade. Tem que ter muita coragem, né? Muito. Tem que ter um pouco de loucura por Jesus, né? E Sim. dizer assim, Deus, eu vou dar minha vida, minha casa, minha família. Porque as pessoas, elas vão buscar essa referência em você. E ali, eu sei que às vezes a gente, na caminhada da nossa vida, por mais que a gente quer se mostrar bem, nem sempre, a vida é cheia de altos e baixos, né? Sim. E aí, né, você que se igual o senhor falou, tem que ser forte. Exatamente. Se manter ali como uma torre forte diante de Deus. Isso. Pra você poder dar suporte para as outras pessoas que estão precisando. Quando o pastor chora, ninguém vê, né, pastor? Assim, olha, nesse ponto, realmente existem momentos que você fica muito ali só. E você acha assim que o que está acontecendo, a gente já pegar esse gancho aqui, igual a gente teve notícia de pastores com depressão, pastores suicidaram, atentaram com a própria vida. Por que você acha que essas coisas acontecem com os pastores? Sim, acontecem muito, Marcela, pelo seguinte fato. Não vou generalizar, não, mas o que eu penso. A gente tentar entender o que está acontecendo. Assim, gente, ser pastor não é ser super-herói, não é ser um super-homem que aguenta todas as pressões, todas as broncas, não é assim que funciona. São homens normais. O diferencial é a vocação, simplesmente. Mas é engraçado como as pessoas enxergam o pastor, a pessoa está na frente como se fosse diferente. Exato. E por essa visão, muitos se sentem realmente como tal. E aí quando eles percebem que não são, sim, sabe? Aí entra nessa questão da depressão. Não tem pessoas que possam conversar, que caminhar. Enfim, é uma questão mais de frustração, porque eles percebem que são homens. Entende? Eu vi também, inclusive, uma frase... Tem gente que endeusa muito, né? Como se fossem deuses. Eu vi uma frase assim, olha, o pecado não é você querer ser um homem diante de Deus. O pecado é você querer ser Deus diante de homens, entende? Então, assim, exatamente, as pessoas querem se permanecer muito fortes, transparecer. O ego da pessoa cresce muito, né? Porque ela tá ali sendo vista,
sendo aplaudida, sendo ouvida, as pessoas falam, nossa, como você é uma bênção, como é que Deus te usa. A pessoa tem que tomar muito cuidado com esse ego, muito cuidado, muito cuidado. Por isso que eu falei logo no início da nossa conversa a questão de uma palavra cristocêntrica. Jesus, né? Que mantém ali, Exato. Você sente como qualquer irmão que está lá no último banco da igreja, tanto que você precisa de Jesus. Jesus disse assim, olha, você quer ser, né, quer sentar um lugar, então, sirva. Quer ser o primeiro? Sirva. Então, exatamente. Nesse sentido, as pessoas não querem mais servir. Né? Querem ser servidas. Tipo assim, eu ouvi também uma frase muito interessante, disse, olha, o evangelho não é ser visto, o evangelho é serviço. É você trabalhar e não sabe assim, se autoproclamar o cara daquele lugar. Não é assim que funciona. Mas existe, pastor, um momento de solidão, solitude? Existe, como toda pessoa passa, sabe, Marcelo? Assim, tem coisas que você precisa resolver, porque homens, né, tem problemas e tudo, e existe esse tempo. Mas assim, qual é o diferencial que nós usamos? Você nunca pode caminhar sozinho, entende? Então, por exemplo, aqui na igreja nós não caminhamos sozinhos, nós temos uma equipe, nós temos líderes também, né? Nós somos Isso é muito importante. Existe inclusive na nossa igreja um movimento que se chama Pastoreio de Pastores. Isso é incrível, porque você também tem aquele momento de ser ministrado, de receber algo. Isso é importante, porque tem pessoas que querem fazer tudo sozinha, né? Exato, não funciona. Jesus chamou 12 homens para caminhar com ele. Verdade. Então percebe que o evangelho não é um evangelho solitário, ele é um evangelho de dupla, de equipe, de pessoas. Dinâmico, né? Dinâmico. Pronto, essa é a palavra. É um evangelho dinâmico. Isso, e hoje, por exemplo, hoje você está à frente da igreja e isso pode mudar, às vezes amanhã seu filho está na frente, o outro, e isso vai passando, né? Esse legado vai mudando a situação. E é interessante isso, essa questão, tipo, estar em Cristo é a coisa mais importante, porque às vezes hoje eu estou na igreja como, vamos supor, líder do círculo de oração, líder das irmãs, e amanhã eu estou como líder das crianças, ou amanhã eu estou simplesmente como a irmã Marcela. Sim. E aí existem muitas pessoas que quando é tirado dela esse cargo, elas desanimam e não querem mais. Sim, verdade. Estão presas numa posição, numa função. E a gente precisa entender também que a igreja não é minha. Né? A igreja é de Jesus. Você está ali a serviço. Exatamente. Ele é o bom pastor. Né? Nós estamos trabalhando para ele. Verdade. Então, assim, se eu entendo isso, Marcelo, muita coisa se resolve, sabe? Sem ter aquela preocupação. Assim, eu vou contar um breve testemunho que eu ouvi de nosso supervisor. Gente, aguenta aí, a gente já está terminando, mas vai valer a pena a gente ouvir. Vale a pena. O nosso supervisor, ele foi pastorear uma igreja no interior. E aí ele chegou, os músicos não tinham chegado, os irmãos não tinham chegado, só tava ele, a esposa e os filhos. Sim. E eu acho que mais 2 irmãos. E ele falou assim, gente, tá na hora de começar o culto, o que eu vou fazer e tal, e meio que desesperado porque estava só. Aí ele saiu na porta assim da igreja, e aí o Espírito Santo de Deus falou assim com ele assim, olha, lê a placa. Aí ele leu a placa e na placa estava escrito assim, olha, igreja de Deus. Ele entrou e ele entendeu, ele falou assim, a igreja não é minha, a igreja é de Deus. E aí começou o culto normalmente, quando ele... Como se a igreja estivesse lotada. Quando ele abriu os olhos assim, olha, todos estavam lá já estava tudo funcionando normalmente. E ele falou assim, gente, aquilo marcou a minha vida porque a igreja não é minha, a igreja é de Deus. Então, se é de Deus, Ele cuida. Verdade. Essa experiência é interessante, pastor, porque tem gente que se a igreja não estiver cheia, e essas pessoas, pastor José, se as pessoas não estiverem ali junto com ela, elas mudam a programação, elas parecem que estão fazendo para o homem, para as pessoas, não estão fazendo para Deus. Para um público, né? Exatamente. Então, há uma diferença de prestar um serviço a Deus e... quando eu faço para aparecer para as pessoas, exato, eu faço só para a plateia, né? O culto é do Senhor. É do Senhor. Entende? Então, eu faço um culto ao Senhor, eu dou um culto ao Senhor. As pessoas que estão ali na igreja, né, quando nós nos reunimos ali, nós prestamos um culto ao Senhor. Então, todos juntos. Essa é a diferença. A nossa unidade vai trazer a glória do Senhor. Exatamente, né? Quando o que aconteceu lá em Atos, né? Eles estavam reunidos em um só lugar, unânimes, clamando por um mover do Espírito, e aconteceu aquilo. O
culto é pro Senhor. Todos foram cheios, todos, né, do Espírito Santo. Acho que a vontade de Deus é essa. Hoje a gente vê igrejas, pastor Josias, que somente aquela cúpula ali que é cheia. E a gente fala, por que os outros não recebem? Por que as pessoas... É como se elas estivessem sendo manipuladas só por uma cúpula. E a gente vê essa liberdade em Cristo, que o senhor pode explicar melhor para as pessoas que estão nos vendo, essa liberdade que todos têm esse acesso até a Deus. Sim, todos têm esse acesso e a gente precisa entender isso e viver isso, né? E transmitir isso de uma forma muito clara. Imagina assim, ó, nós estamos em um avião e eu sou o piloto desse avião. Quando esse avião decola, ele não decola só a ponta do avião, ele decola o avião inteiro. Então todos vão para o mesmo lugar, percebe? Em posições diferentes, mas todos vão para o mesmo lugar. Todos sobem, todos, sabe, navegam. Então, enfim, o que acontece é que muitas pessoas elas sentam nesse lugar de controle e elas pensam que somente o bico do avião vai subir, percebe? Sim. Mas não é assim que funciona, né? Esse entendimento, ele é, né, assim, até um pouco meio que simples de entender, mas é isso que acontece, as pessoas estão tendo esse entendimento de que assim, só o bico vai subir. É como muitas pessoas veem os pastores como se fosse um guru, né? Isso! Que vão chegar lá, vai fazer pedido, o que o senhor tem para me falar, e não é bem assim que funciona, né? Não, existe um pastoreio, existe um momento de aquela orientação de você chamar num gabinete ou na casa mesmo, sentar à mesa, conversar e resolver algumas coisas e tudo. Existe esse momento, é muito importante esse momento. Mas naquele momento ali de culto, são nivelados o que sobe, sabe? A oração do pastor, né, ela não tem mais poder do que a do irmão que está sentado lá no fundo. Sua oração não é mais forte do que a minha. Exato, não existe essa diferença. Todos somos filhos, todos somos servos, né? Então existe essa questão. Existe um diferencial hierárquico, né? Tipo assim, de condução de uma liturgia. Enfim. Quem vai abrir e quem vai Pronto, começar. Mas não passa disso, né? A questão da santificação, a questão de você se entregar, ela precisa ser, sabe? O nível de justiça é de Deus, não nosso, né? Isso é muito importante, interessante o que o senhor falou. Gente, olha, vamos ficar por aqui que Marcela tem muita pergunta. Mas eu quero agradecer mais uma vez o pastor Josias pela atenção, pelo cuidado com a gente, de sempre estar nos ensinando. A gente é pastoreado hoje pela vida do pastor Josias e a esposa dele, a Mirinha, que tem sido uma bênção na minha vida, na vida do meu esposo. E é por isso que eu resolvi trazer ele aqui pro canal para vocês conhecerem de onde vem essa fonte, essa igreja que a gente tem tanta palavra boa, tem tanta palavra de vida eterna que vem de Deus para nossas vidas. Eles têm sido um canal de Deus para nossas vidas. Eu quero agradecer pela orientação, pelo apoio, por tudo que vocês têm feito pela gente nessa caminhada. E a gente tem visto, vocês não têm medido esforço também para levar o evangelho, não têm medido esforço para ganhar almas para o Senhor, né? E agora nesses dias é mais urgente isso, né, pastor? Sim, a gente vê muitas almas oprimidas, muitas pessoas que precisam ser libertas. É mais urgente que a igreja se una em busca de vidas, de pessoas, porque Deus ama as pessoas, Deus ama as almas dessas pessoas. E a gente precisa entender no reino de Deus o nosso lugar, a nossa posição. Eu quero pedir o pastor Josias para orar pra gente agora, agradecer a Deus por esse momento, que o Senhor continue falando no seu coração. Gente, como eu falei aqui que ele é músico, a gente vai encerrar esse vídeo com ele cantando também uma canção pra gente. Sim. Pode ser, pastor Josias? Pode ser, pode ser. Faz uma oração aí em nome do Senhor pra gente. Amém. Você aí, se você puder, feche seus olhos, vamos falar com o Pai. Senhor, muito obrigado, meu Deus, por esse tempo aqui, por essas pessoas que estão nos assistindo agora, que irão assistir mais tarde, que a sua presença, Espírito Santo, possa encontrar o coração de cada um. Sim, Deus, nós queremos. Deus, que através dessa história que foi falada aqui, esse documentário, Pai, possa alcançar alguém em nome de Jesus, que a sua palavra, Senhor, possa ser a base, possa ser o fundamento na vida de todos nós, que o seu Espírito Santo possa nos conduzir, ó Deus, aquilo que nós somos vocacionados, em nome de Jesus, que nós possamos nos desenvolver naquilo que nós somos chamados, Pai. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, e peço a Ti para que o Senhor continue, ó Deus, com as suas mãos poderosas nos envolvendo, em nome de Jesus. Peço ao Senhor uma bênção especial
Ó Pai, para cada um que está, ó Deus, aí do outro lado nos assistindo agora, que o Senhor possa nos mudar, nos transformar diariamente, para que nós possamos ser cada dia mais parecidos com o Senhor. Em nome de Jesus. Te agradeço pela vida da Marcela, te agradeço pela vida do Will, do seu esposo, te agradeço, Senhor, por essa comunidade que nós estamos, ó Deus, participando, sendo igreja juntos, que o Senhor possa nos fortalecer cada dia mais, que a sua palavra possa alcançar muitas e muitas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer um momento de louvor agora. A alegria de Deus é a nossa força. E o pastor vai estar entoando uma canção pra gente. Você que está nos assistindo agora, seja tocado por Deus também. Amém. Bom, como foi falado, vou cantar aqui um pedaço da nossa música que nós fizemos. Olha, glória a Deus. Lá no retiro. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. A terra era sem forma e vazia, Glória a Deus. mas o Espírito de Deus pairava sobre o caos e disse: haja luz. E houve luz. E houve luz. E houve luz. E tudo ordenou. Glória a Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Nele está a supremacia. Glória a Deus. Tudo que existe nele se converge. Ele é a própria luz. E houve luz. E houve luz. E houve luz. E tudo ordenou. Glória a Deus. E tudo ordenou. Amém. Amém. Que Glória Deus a Deus. abençoe, pastor Josias. Gente, Amém. esse foi o nosso canal Mais um Crescendo em Cristo. Deus abençoe. Passa lá também no canal do pastor Josias. Deixa aí os seus links. Vamos deixar os links, né, pastor? Isso, vai estar na descrição aqui, Instagram, Facebook, YouTube. Isso, aí vocês podem começar a seguir o pastor Josias. Ele tem palavras também abençoadas para sua vida. E é isso aí. Até o próximo vídeo, gente. Até o próximo. Tchau, pastor Josias. Cadê, gente? Beijos.